nós vamos pegar base aqui nessa noite, dois textos bíblicos, Números 12, 1 a 10, Êxodo 15, 20 e 21. Êxodo 15, 21. É importante que, quando falamos dessas três personagens, Moisés, Arão e Miriam, eram três irmãos. Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo do Egito. Arão, além dele ser um porta-voz de Moisés, para levar a palavra de Deus, foi escolhido sacerdote. E Miriam, irmã de Moisés, era uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. E Deus agia por meio daqueles três: Moisés na sua missão, Arão na sua missão, e Miriam tinha um grande papel. O texto que nós lemos em Êxodo 15, 20 e 21, após eles passarem, o mar se abrir, e eles passarem o mar vermelho, nós vemos aqui a profetisa Miriam, irmã de Arão. A palavra fala profetiza, e tudo nos mostra que Miriam era uma mulher usada por Deus, e Deus usava ela por meio de palavras proféticas. E aqui o texto diz: as mulheres saíam atrás dela com tamboris e danças. Após a travessia do Mar Vermelho, Miriam exerceu, além de profetisa, ser uma mulher de Deus, que era usada por Deus para trazer uma palavra de Deus ao povo, ela era uma liderança. Como dizer que Miriam era uma liderança? Porque a palavra diz que ela pegava os instrumentos e ela liderava o povo. Então ela puxava o povo para aquele momento de alegria, de danças na presença de Deus. E isso mostra que Miriam era ali uma liderança também no meio do povo. Era uma liderança importante naquele tempo, após a travessia do Mar Vermelho. Eles atravessaram, e Miriam, a profetisa, com instrumentos, liderava um grupo que cantava e glorificava a Deus, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E ela louvava a Deus porque o exército de Faraó havia sido derrotado no Mar Vermelho. Uma mulher de Deus. Moisés, homem de Deus, Arão, homem de Deus, e Miriam, homem de Deus. Agora nós entramos nesse texto que nós mencionamos aqui, e é importante nós observar, e eu quero deixar uma palavra para você nesta noite. Não saia do propósito que Deus te colocou. Tenha cuidado, nós vamos entrar sobre isso, com a inveja. Alegre-se pelo lugar que Deus te colocou, e tenha cuidado com a inveja. Vamos lá? Observamos esse texto. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Repita comigo. Falaram Miriam e Arão contra... Nessa hora não estavam os três. Estava quem? Miriam e Arão contra Moisés. Moisés havia casado com uma mulher estrangeira. Isso não agradou Miriam. Mas Miriam, ela se juntou a Arão, e tudo nos mostra, pela punição que recebeu, que ela induziu Arão naquela linha mesmo de pensamento. Ela chamou Arão, os dois juntos, e a punição não veio para Arão e veio para Miriam. Por que Miriam foi punida e Arão? Possivelmente elas tiveram um papo, porque é muito fácil uma pessoa induzir o outro ao erro. E às vezes a segunda pessoa,
não é nem intencional, mas ela faz um acordo com aquilo que se propõe. Uma pessoa envenenada, ela consegue convencer uma pessoa que não está no problema. E aí, o que acontece com Miriam e Arão? Quem foi punida, no final, os vão ver, foi Miriam, portanto, mas eles fizeram a conversa. E que conversa eles tiveram? Falaram Miriam e Arão contra Moisés e disseram: porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor, o que diz a versão aí, André? O Senhor ouviu o que eles estavam falando. É isso que está escrito aí? O Senhor ouviu o que eles estavam falando, né? O Senhor o ouviu, uma outra versão diz: o Senhor ouviu o que eles estavam falando. Observe, aquela conversa de Arão e de Miriam, Deus estava ouvindo. Eles não estavam isolados, não é isso? Deus estava ouvindo o que Arão e Moisés, que Miriam e Arão estava tramando. Observe, disseram: porventura falando o Senhor somente com Moisés? Observe, uma palavra simples. Será que Moisés pensa que Deus fala só com ele? Arão, será que Moisés está pensando que Deus só fala com ele? E a palavra diz que Deus ouviu o que estava acontecendo. Então vamos mais ao versículo seguinte. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A outra versão diz que ele era humilde, né? Paciente. Então nós vemos aí que era um homem humilde, um homem calmo. E nós vemos em outros textos bíblicos, quando o povo questiona Moisés, ao invés de Moisés reagir contra o povo, ele ia para Deus: Deus, o povo está falando isso. Deus sabe o que Deus fazia? Deixa que eu cuido. Quem lembra de algum texto bíblico disso aí? Quando Deus punia o povo, quando ele botava a mão em Moisés. Aqueles que questionavam a liderança de Moisés era punido por Deus imediatamente. Mas Moisés, por sua vez, ele era um homem calmo e não se reagia. Possivelmente, Moisés tivesse até ouvido aquela conversa entre Miriam e Arão. Portanto, como ele era um homem de uma natureza mais tranquila, talvez não se importava, mas Deus ouviu o que estava acontecendo. Ainda que Moisés talvez não viesse a importar com aquela situação, Deus estava ouvindo aquele bate-papo, aquela conversa. Mas o versículo seguinte, nós vemos: logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, agora o Senhor disse aos três: vós três, sai da tenda da congregação, sai para a tenda da congregação. Agora o Senhor dirige aos três: vocês três vão lá para a tenda da congregação. Eu tenho um acerto para fazer com vocês. E os três foram para a tenda da congregação, lugar de culto. Vai para frente um pouquinho e vamos ver o que diz o Senhor. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e chamou Moisés. Chamou quem? Arão e Miriam. Chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Deus chega na tenda da congregação. Miriam e Arão, eram três, mas Deus dirige nesse momento a dois. Os três tinham ido para a tenda, os três foram para a tenda, e agora Deus dirige a quem? A Miriam e Arão. E o Senhor apresenta, e eles se apresentam. Observe, a palavra não precisa muito, porque a palavra está muito clara. Os irmãos estão entendendo aí? Amém? Vamos um pouquinho mais adiante. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Deus dirige Arão
e a Miriam: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonho. Deus confirma para Arão e para Miriam: se há entre vocês profetas, eu é quem falo com eles por meio de visões e sonho. O Senhor confirma ali o texto lá que nós lemos em Êxodo, que Miriam era profetisa. Deus, em outras palavras, está dizendo assim: você tem sido usado por meio de palavras proféticas ou por meio de profecias, e eu também tenho falado com você por meio de sonhos. Eu tenho falado com vocês, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Se existe profeta, eu falo. Olha o que Deus diz: os profetas que existem, você é um, é eu que falo. Os que sonham, sou eu que dou o sonho. Mas agora vamos à palavra, vamos seguindo. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Miriam e Arão, vocês não estão entendendo. Moisés é um escolhido meu para uma obra específica, e eu escolhi. Não é assim. Ele não é apenas um profeta, não é apenas uma pessoa que tem um sonho, mas com Moisés é diferente. Eu escolhi, fui eu que escolhi para uma obra, para um ministério. Eu escolhi. Vamos para frente. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, Moisés? Então é assim. Entenderam? Moisés era uma liderança de Deus, um escolhido de Deus. Dois irmãos na sua liberdade, na sua que tem geralmente dois irmãos, mas agora eles entram entre si numa conversa aparentemente comum entre dois irmãos. Pode ser irmão com irmão, pai com filho. O que há de fulano superior do que nós? Olha só, três irmãos têm intimidade, três irmãos com intimidades, escolhidos por Deus para obras específicas, e agora eles questionam a liderança, e Deus diz a ele: não é assim contra meu servo, contra Moisés. Não, ele é diferente. Eu escolhi ele para uma obra específica. E agora vamos à palavra. Segue. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Na versão que temos aqui, a ira do Senhor se acendeu e o Senhor se retirou, é isso? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e o Senhor o deixou. A ira do Senhor se levantou contra eles e o Senhor o deixou. Diga comigo: o Senhor o deixou. O deixou. Por quê, irmãos? Se nós entrarmos aqui, aí poderíamos levar essa mensagem nessa noite em outra direção, porque a Bíblia vai falar que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não vamos entrar nisso porque daria um rendimento. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Senão nós vamos ficar até 10 horas da noite. Mas essa palavra foi muito clara dos irmãos entender que Deus não aceita questionar lideranças. Ficou muito claro. E mais do que isso que nós queremos colocar nessa noite, vamos ler o versículo, nós estamos no 9, vamos ler o 10, para nós fecharmos essa parte. A nuvem afastou-se, a presença de Deus foi-se.
Tem muitas pessoas que dizem, fulano caiu, fulano desviou. Irmãos, não precisa muito. A pessoa sai da presença de Deus por atitude de coração. E a atitude de Miriam, além dela ter aquele sentimento de querer ocupar o lugar de Moisés, que Deus havia levantado Moisés, ela havia passado para o seu irmão e disse que o Senhor afastou e a nuvem, a presença de Deus saiu do meio deles. Saiu do meio deles. A nuvem afastou-se de sobre a tenda e eis que Miriam achou-se leprosa. Branca como neve, e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Por que Arão não ficou leproso? Nós não sabemos. Mas Miriam era a mentora, possivelmente a mentora daquele sentimento. Observe, meus irmãos, que o que passou. Miriam é a mulher que servia a Deus, que Deus usava ela em palavras, em profecias. Deus usava Miriam e ela era uma liderança, porque uma liderança na igreja é importante, e naquele tempo ela liderava ali o grupo de louvor. Ela chamou, convocou o povo para o louvor com o instrumento, e o povo seguiu. Era uma liderança ali importante. E liderança importante. E nós observamos em um momento, Miriam pensa, eu posso estar no lugar de Moisés. É isso, não é? O que ela disse? Que diferença temos nós? Se Deus fala por ele, pode falar por nós. Eu posso estar no lugar dele. Observe, por um momento, Miriam ou entra numa ambição, ou se tem um sentimento de inveja, porque Deus falava diretamente com Moisés, e ela entra naquela situação de achar que ela poderia assumir o lugar de Moisés. Mas Deus pode falar, não fala só com ele, Deus fala comigo. Deus pode falar para mim, o que faz com ele, fala comigo. E ela é repreendida por Deus terrivelmente. E essa situação, irmãos, é uma situação muito séria. Eu quero que você diga, Deus me escolheu. E o que Deus reservou o melhor para mim. Deus me escolheu e Deus resolveu o melhor para mim. Nós somos diferentes, nós somos pessoas com diversos traços diferentes, de cultura diferente, mas nós somos o corpo, somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós somos um só em Cristo. Mas quanto aos dons que Deus reparte, o Senhor diz que Ele reparte os dons segundo a sua vontade. E quando Deus estabelece o seu propósito para alguém, né, para uma pessoa, Ele escolhe uma pessoa o questionamento de uma ambição, de uma inveja, ou de uma situação de querer ocupar aquilo que Deus não preparou para ele. Vamos dizer, muitas pessoas fracassam porque elas que ocupam um lugar que ela não está preparada para assumir. Vamos dizer, eu digo até no meio evangélico, a gente vê no meio das lideranças, pastores e líderes, que muitos estão frustrados, estão no nível de depressão profunda e até suicídio, porque muitas pessoas às vezes querem ocupar um lugar que ele não está preparado para entrar. Ele quer assumir ou até assume um contexto que ele não está preparado, pelo menos talvez naquele tempo ele não está preparado, ele entra fora de tempo, no momento inoportuno, ou ele entra numa situação porque o outro entrou, porque acha que pode entrar, que alguém fez, que ele pode fazer, e assim muitas pessoas podem entrar em ruína.
Preserve aquilo que Deus tem na sua vida. Você não fique preocupado em ficar grande. Deixe o Deus grande agir dentro de você. Há uma diferença muito grande. Tem muitas pessoas que no nível espiritual dizem, você não sabe de onde sair. A única coisa que faz diferença hoje na nossa vida é estarmos em Deus. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa posição política, não é a nossa posição social, se nós saímos do mundo e hoje nós estamos em Deus, essa é a grande diferença de fato em nossa vida. E as pessoas dizem, olha de onde saí, ele repara, se ele houve crescimento financeiro, se ele houve crescimento material, se ele está numa sociedade diferente, irmãos, isso para Deus não soma. É importante como está a atuação do grande Deus na sua vida, como Deus está agindo na sua vida. Deus diz para Miriam, Miriam, você não está entendendo o que existe em Moisés. Moisés tem uma diferença, Miriam. Moisés é meu servo. Ele é meu servo, ele tem a condição de me conhecer face a face. Isso eu dei a ele porque eu dei a ele, Miriam. Olha só, que é. Então, Miriam tenta ocupar. Eu quero, antes de entrar em outro texto, para fazer Miriam tenta ocupar uma situação que não é dela. Ela quer ocupar o ministério que ela não foi escolhida. Ela tinha o ministério de Deus, mas não se contentava. E pega uma brecha de dificuldade e agora começa a almejar. Eu posso ser usado como ele. Deixa Deus agir, que fica bem melhor. Amém? Deixa Deus agir e fica bem melhor. Deus vai te usar dentro do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Eu disse para alguns, um grupo, reunião de pastores, irmão, se Deus te chamou para apacentar uma ovelha, apacente. Se Deus te chamou para apacentar 50, 10 ou 50, ou 1000 ou milhares, faça aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas não tente preocupar com a imitação. Um grande erro há nas igrejas hoje. Está acontecendo uma coisa numa igreja, o outro pega aquele modelo correndo como o modelo apropriado e traz e copia. Não espere em Deus, deixe Deus estabelecer na sua vida aquilo pelo qual Ele te escolheu, aquilo pelo qual Ele te levantou. Ele vai te usar, você é filho amado do Pai. Deus quer usar pessoas, homens e mulheres na sua obra, e você é um deles. Mas entenda o tempo de Deus, entenda que você tem um acesso a Deus, e Deus vai estabelecer em você o que Ele tem para você. André é meu filho, mas o que Deus tem para a vida dele não é o mesmo que, mesmo no ministério, ele não vai ter um ministério. Se for no ministério, Otávio, que é uma pessoa que acompanha a vida da gente há muito tempo, o ministério, mas Deus vai usar ele da maneira que Ele quer. Ele vai pregar diferente, vai fazer diferente, tem coisas que são diferentes a coisa, mas Deus vai usar ele dentro do que Deus escolheu para ele. Isso é importante a gente ter esse entendimento. Mas agora tem o tempo de Deus. Ainda que as pessoas estejam no propósito, existe um tempo para todas as coisas, e nós vamos entrar um pouquinho nessa passagem. E essa passagem eu gostaria que o irmão estabelecesse aí. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 a 40. Eu vou estar lendo. Saul vestiu a capa da sua armadura e lhe pôs à cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
Nós estudamos essa semana mais de uma vez sobre Davi, a história de Davi, o chamado de Davi. E Davi foi ungido. Ainda jovem, Davi foi ungido. E ele tinha a convicção que ele foi ungido como rei de Israel. Observe. E Davi continuou em suas tarefas, a sua atividade. Davi poderia ter escolhido: a partir de hoje eu vou acompanhar Samuel. Outros fizeram assim. Davi poderia ter dito: eu vou acompanhar Samuel, o profeta Samuel que me ungiu. Não, Davi continuou no seu trabalho, na sua atividade, cuidando de ovelhas. Nós estudamos aqui as oportunidades que Davi teve de matar Saul, de vingar-se de Saul. Mas ele aceitou situações humilhantes até, né? Na morte de Saul, Davi caiu num profundo sentimento pela morte de um rei. Mataram um rei, atingiram um rei, e ele entendia o que era isso. Observe, Davi era ungido, ele tinha consciência disso. Talvez só Samuel, a partir disso aí, tinha essa consciência. E ele teve uma trajetória até o seu reinado, que ele tinha a oportunidade de usurpar o reino, de assumir o reino, de à força abraçar o reino. Mas nós paramos exatamente nessa palavra, quando Davi, que era um moço ungido para ser rei, ele se veste a armadura de Saul. Ei, meus irmãos, Saul tira a sua armadura, veste-lhe Davi, pega a espada, cinge, coloca a espada. Possivelmente, se nós estivéssemos lá, dava uns 4 glórias, né? Uns 4 pulos. Chegou a minha hora, chegou a minha vez, agora sou rei. Não era o momento certo? Rei, essa armadura está um pouco grande para mim, vamos dar uma ajustada nessa armadura para ficar compatível. Era comum fazer isso? Poderia fazer isso? Rei, está difícil, essa armadura ela não está compatível com o meu corpo, mas eu tenho que ir lá como rei, porque como rei eu vou destruir o gigante. Olha, observe, Davi teve a oportunidade de se revelar, não é se revelar rei. Ele teve a oportunidade de dizer assim: agora eu sei que eu sou rei, porque eu estou com todas as vestimentas do rei, eu estou com as armaduras do rei, eu com a espada. Irmãos, meu Deus do céu, tem pessoas que quando vestem um paletó ele muda. Tem pessoas que vestem um paletó, ele muda o tom da voz, gente. Quem já viu isso? Muda o tom da voz porque veste um paletó. Um paletó, eu não estou brincando não, estou falando sério. Tem pessoas que eles acham que uma mudança exterior vai transformar, vai agir no interior. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com o aspecto externo, com o que está acontecendo externo, e não preocupa com o que está acontecendo interno, com a hora de Deus, com o tempo de Deus, com o agir de Deus, né? E, portanto, essa questão de Davi, que não precipita para assumir um espaço que era completamente seu. Davi seria rei? Sim ou não? Seria rei? Sim ou não? Ele tinha consciência que seria rei? Consciência que teria rei. Mas agora ele rejeita uma oportunidade de vestir-se como rei.
de se apresentar, irmãos, pelo amor de Deus, quem de nós ia suportar isso? Você ia aguentar essa, irmão Binho? Né? Não ia aguentar. Era a oportunidade minha agora. Ei, meu Deus do céu, quanto tempo eu estava esperando essa armadura, agora caiu de... Agora sim. Agora eu sei que Deus... Ainda bota Deus no meio. Agora eu sei que Deus confirmou a palavra. Mas não. Davi tinha consciência que a hora de Deus não havia. A Bíblia fala de um rei segundo o coração de Deus. Davi tinha consciência que a hora de Deus não havia chegado ainda. Olha só, a hora de Deus não chegou. A hora de Deus não chegou. E ele tinha consciência disso. Por isso, essa questão externa não influenciava a sua convicção. Veja bem, essa questão externa que dava o brilho externo, a aparência de rei, a demonstração, a partir de agora todos vão entender que eu sou rei, porque eu estou vestido a armadura do rei. Agora eu tenho a oportunidade de revelar para todos que eu sou. Não, isso não abalou a vida dele, porque ele tinha uma convicção que a hora dele não havia chegado, que o tempo de Deus para a vida dele não havia chegado, e na hora certa ia chegar o tempo de Deus. Então, meus irmãos, há uma comparação entre a situação de Miriam e a situação de Davi. Por que nós podemos comparar isso? Nós podemos comparar Miriam, que tem o ministério de Deus na sua vida, que é chamada para Deus para fazer um grande trabalho nessa travessia no deserto, uma liderança importante, uma profetisa. Deus usava a vida dela, mas em algum momento ela quer assumir algo que não era para ela, que Deus não havia preparado para ela. E do outro lado nós vemos Davi, um homem que foi escolhido para uma obra específica, e agora ele tem a humildade de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Eu lembro de palavra profética na minha vida. Eu tinha 16 para 17 anos. E ela se cumpre hoje na minha vida. 16 para 17 anos, sei o local, como a gente estava orando, e Deus trouxe uma palavra aí que ela se cumpre hoje na vida da gente. E o tempo de Deus chega, a hora de Deus chega, né? Mas é importante, meus amados, você estar consciente que você está dentro do propósito de Deus. Se você levar a sua vida de oração em comunhão com Deus, o Senhor vai te dar a paz para você atravessar todo esse período com consciência sólida. Deus vai continuar trabalhando e preparando você para aquilo que Deus estabeleceu para você. Não precipite, não preocupe em assumir aquilo que Deus não preparou para você. Você é um escolhido do Pai, amado do Pai, e a hora vem, e o momento chega, porque Deus escolheu a todos, escolheu a mim, escolheu para você. Observe, quando Deus chama Moisés, Deus chama Arão, Deus chama Miriam, cada um para uma obra diferente, cada um foi chamado ali para uma obra diferente. Mas no versículo 45, Davi carregava dentro da vida dele algo muito mais forte, muito mais poderoso do que uma armadura comum. Nós não confiamos em carros, nem em cavalos, mas confiamos no nome do Senhor dos Exércitos, diz a palavra do Senhor. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens confrontado. Irmãos, viver a consciência que Deus está no controle de tudo. Aquela capa, ou aparência de rei que Davi poderia levar,
não era suficiente para alcançar uma grande vitória contra um gigante. Porque a aparência é enganosa. Será que o gigante temeria a aparência? Mas a arma de Davi estava dentro dele. A confiança que o Senhor dos Exércitos estava dentro da sua vida. O que vai te conduzir na sua vida nesta terra, o que vai te conduzir no ministério que Deus tem chamado na sua vida, é o fato do Senhor estar na sua vida, é você ter a direção de Deus dentro de você, você ter o agir de Deus dentro de você. É isso que você vai ter, ver e perceber a grande diferença. Tu vens a mim com espada e lança e escudo, eu porém eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Há muitas pessoas que confundem as instruções erradas no meio da igreja sobre galardão, pessoas apontarem para outro e dizer, o seu galardão é grande nos céus. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para olhar para alguém e dizer, grande o seu galardão no céu? Ninguém aqui é Deus. Esse juízo pertence só ao Senhor, porque muitas pessoas estão equivocadas. Muitas pessoas que às vezes têm uma vida que não é manifesta em público, uma vida que não é manifesta, como diz, no altar físico, que não é pessoas que não têm visibilidade ao público, mas são homens e mulheres de Deus importantes nesse tempo, porque Deus está movendo pessoas para tarefas diferentes, né? O grande erro de Miriam, ela havia sido usado, talvez ela quisesse ter um ministério visível, hoje é muito isso, o ministério, as redes sociais estão promovendo pessoas, e às vezes nós admiramos as pessoas que estão nas redes sociais, sem saber quem são elas. Essas pessoas também vão comparecer perante o juízo de Deus, para dar conta da sua fidelidade, porque ser promovido pelas redes sociais, que encantam, e às vezes somos encantados com aquilo que nos apresenta. Antigamente era a televisão, hoje as redes sociais apresentam uma face, e muitas pessoas entram por este caminho, entram por essa ilusão, mas o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece a vida de todos nós. Não saia do propósito. Deus vai te usar dentro do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Deus vai te usar dentro daquilo que Ele escolheu você, né? É certo que você precisa orar a Deus, se dispor àquilo que Deus tem chamado, mas eu quero que você entenda que há um mover de Deus, um agir de Deus, um mover do Espírito Santo de Deus, trabalhando tempo a tempo. Ainda bem que Davi foi ungido quase num lugar isolado. Até o próprio Samuel teve medo de ungir Davi e o rei Saul matá-lo. Então, Davi foi ungido na casa de Jessé, e os irmãos não tinham interesse de falar nesse assunto, é claro, os irmãos não tinham interesse desse assunto, e talvez poucas pessoas tivessem a informação que Davi foi ungido rei por Samuel, porque se muitas pessoas soubessem que já Davi havia recebido a unção,
Muitos queriam dar aquela ajudinha. Agora é a sua vez. Agora é a sua oportunidade. Está entendendo o que estamos falando? Muitos de nós, se lá tivéssemos, rapaz, agora é a sua vez. Aproveita a sua oportunidade. Esse é o tempo de Deus para você. Tenha cuidado. Mas Davi, ele mantém. E naquele tempo Deus trabalhava a vida de Davi para ele ser um rei como foi, segundo o coração de Deus. A palavra de Deus que diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, porque ele não preocupou com o tempo de preparação, o que ele teve que passar para chegar ao lugar que Deus colocou. Ele não se preocupava com essa demora do tempo, ou as circunstâncias que ele atravessava para chegar no propósito. Ele não estava preocupado com isso, mas ele sabia, como diz, esperei confiantemente, ele disse, pelo Senhor. Ele ouviu quando clamei, ele fala disso, a palavra, o Salmo fala sobre isso. Então, amados, é importante que você entenda o tempo de Deus. Tenha cuidado com você, o espírito da inveja e o desejo de ocupar aquilo que não é seu. É um espírito da inveja, é um pecado da inveja, mas é uma situação que nos leva a ocupar o lugar que Deus não preparou para mim, porque o que Deus preparou para mim é para mim. E a outra situação é eu apressar aquilo que Deus tem. Espere o tempo de Deus na sua vida, ore a Deus, clame a Deus, para que Deus te dar a direção nessa caminhada. Seja humilde, ouça o que o Espírito Santo tem dito na sua vida nesse tempo, ouça o que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida nesse tempo. Ouça o Senhor, ouça a voz de Deus, ouça o que Deus tem reservado para você. Hoje nós vivemos um tempo que é muito comum a gente querer viver como os outros. Isso veio a partir das modas, As pessoas que acompanham o modismo, eles vivem de uma forma aguçada em dizer, a moda agora é essa, portanto eu tenho que acompanhar a moda. E tem muitas pessoas que se prendem, ficam escravos de marcas de sapato e marcas de roupas, Eu vi uma frase de Silvio Santos, uma brincadeira, também nas redes sociais. Tem pessoas que, alguém deve ter ouvido, esse aqui é um particular aqui, eu estou dizendo que é um particular, que tem pessoas que compram uma carteira de R$300 e não tem 10 para colocar dentro. Quem já viu essa? Compra a carteira de 300 e não tem 10 para colocar dentro, vamos dizer assim. Mas isso tem um sentido assim, as pessoas querem ocupar um espaço na sociedade, um lugar na sociedade, imitar a sociedade. As pessoas estão muito preocupadas a apresentar a sua aparência, até dentro da igreja, irmãos. As próprias igrejas estão preocupadas com brilhos, com estrelas, se puder botar estrelas brilhantes para lá e para cá, brilho, roupagem nova. Eu lembro isso ainda há muito tempo, não tem tempo que se fala muito nisso, quando tinha uma festa de igreja, Deus me livre eu levar uma roupa que não fosse roupa nova, porque na festa de igreja tem que ter uma roupa nova, alguns de nós já passamos por isso, e depois isso tudo vai esvanecendo, porque não tem sentido,
porque o Senhor olha diretamente o nosso coração, olha o que está dentro de nós. Nós não somos movidos por aparência, nós não somos movidos pela capa, nós não somos movidos por que as pessoas nos influenciam, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e Deus ama você da forma que você é. Deus não está tão preocupado com a cor das suas vestes, com o custo da sua roupa. Tem pessoas que até tem a exibição, né? A exibição, né? Sou visto marca tal, só ando com isso, né? Como se isso mudasse. Isso não muda, irmãos. Isso não muda. A palavra de Deus diz que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Concupiscências são desejos. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Se uma coisa você precisa olhar, meu amado, é olhar para Jesus. Enquanto há tempo, olhe para Jesus. Enquanto tem fôlego, olhe para Jesus. Enquanto tem força, olhe para Jesus. Enquanto tem oportunidade, olhe para Jesus. Porque Ele é o Senhor sobre nós. Ele é a nossa força. Tudo vai passar. Eu vejo quantas pessoas se cansam. Se cansam. Se cansam por adquirir aquele que não vai mudar nada. Não vai alterar nada. Não vai mudar nada. Não vai alterar nada, seja dinheiro, seja fama, que não vai alterar nada no percurso da sua vida, não vai mudar nada, nada vai ser alterado, né? Não vai ser mudado. Mas ouça o que Deus está falando na sua vida nesse tempo. Eu tenho certeza que o que Deus tem reservado para todos vocês, nenhum de vocês vão ficar de fora daquilo que Deus estabeleceu. Abra o seu coração e receba aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Não fique ansioso para sentar na cadeira do outro, para ocupar o lugar do outro, para vestir a camisa do outro, para ter o carro do outro, para ter o ministério do outro, para cantar como o outro. Dê glória a Deus. Uma coisa que os crentes fazem errado. Crente que fala que não sabe cantar. Quantos falam que não, já falou que eu não sei cantar? Só se for mudo, né? Tenha cuidado. Deus está preocupado, Deus está atento se o louvor que sai de dentro de você é um louvor sincero, né? Se é agradável a Deus. Então não preocupe com essas circunstâncias. Miriam tinha tudo para continuar a sua vida. Ela foi curada da lepra. Moisés orou a Deus e ela foi curada logo depois. Mas ela tinha tudo, uma mulher de Deus, uma mulher escolhida por Deus, o ministério de Deus, liderança, profetiza. Ela tinha tudo para não entrar nisso. E ela começa a almejar algo que não era dela, ocupar um espaço que não era dela, entrar num propósito que não foi estabelecido para a vida dela. Um erro tremendo. E na questão da precipitação, não precipite, porque Deus tem o melhor para você. Entenda, Deus tem o melhor para você. Eu quero que você fique de pé. Eu tenho certeza que você não vai sair aqui dessa noite da forma que entrou. Meu amado, o Espírito de Deus move neste lugar. E o Espírito Santo move na sua vida, para mudar a sua vida, para libertar a sua vida.